Vamos trazer aqui para todos vocês um testemunho de grande superação e milagres que aconteceu na vida da nossa irmã Ilzabeth. Milagre e superação que aconteceu no dia 9 de março do ano de 2021. Paz do Senhor, irmã Ilzabeth. Paz do Senhor, irmã Silvana. Tudo bem com você? Graças a Deus. Você pode contar para nós, né, como foi a sua experiência com Deus? E nesse momento eu tenho certeza que a sua experiência vai tocar muitos corações, porque nós sabemos que quando o nosso Deus tem um chamado nas nossas vidas, não importa a situação, quando Ele tem um chamado, Ele sempre nos toca, Ele sempre nos desperta. Pode começar, nossa irmã Ilzabeth. Bom, é como você diz, quando temos um chamado, não adianta querer escapar, né? Tentar fugir daqui para ali, porque, né, aonde a gente está, os olhos do Senhor estão nos vendo, nos contemplando. E quando Deus tem um chamado, tem uma obra na vida da gente, com certeza você vai passar por qualquer coisa, aonde for que você queira ir, Deus vai te buscar, né? Então, a minha experiência é essa, né? Eu tava me afastado do caminho do Senhor, né? Achando que tudo tava bem, né? Tava mil maravilha, indo aqui, indo ali, tentando curtir a vida, né? Mas não é curtir, não é curtir, porque o mundo não tem nada para nos oferecer, são coisas que são momentâneas, passageiras, e a gente acha que tá tudo bem, mas não tá nada bem, porque aquilo ali só preenche alguns momentos, né? Ali quando você tá naquele auge ali, curtindo ali aquele momento, parece que preencheu, mas quando você volta, né? Chega em casa, ou vai deitar, ou, né? Aonde quer que você se depara só, aí você vai ver que aquilo ali nada satisfez você, não preencheu em nada, né? Não somou em nada. Sim. Então, foi necessário, né? Eu passar por momentos difíceis, porque eu estava indo além, e Deus sempre me chamando, falando comigo, mas eu estava meio que querendo me esquivar de Deus, mas de Deus ninguém consegue escapar, né? Verdade. Deus faz qualquer coisa, busca o homem onde estiver, permite qualquer coisa acontecer para que, né, a gente possa retornar à presença dele. Então, foi necessário isso acontecer comigo. Foi um momento muito difícil, que quando eu pensava que estava tudo bem, foi quando eu comecei a me sentir mal, né? Comecei a me sentir mal, uma coisinha parecia assim, tão boba, assim, uma gripezinha, né? E não sabendo eu que aquilo ali era para a glória de Deus, para que eu pudesse realmente ter uma experiência com Deus. Então, o que aconteceu? Eu fiquei ali com uma gripezinha, como se nada tivesse acontecendo, tomando um remedinho aqui, um remedinho ali, vou melhorar, daqui a pouco vou poder passear, sair de novo, curtir, mas não foi dessa forma, não era isso que Deus queria, né? Então, o que aconteceu? Eu fiquei tomando remédio, foi na época da pandemia, né, que começou aquele surto de pandemia aí, né, a Covid pegando todo mundo, e a gente tem coisas que a gente acha que acontece com todo mundo, menos com a gente, mas eu fui alvejada também, né, com essa enfermidade. Então foi através dessa enfermidade que eu pude ver o quanto Deus era presente na minha vida e o quanto Deus me amava, porque, né, foi uma experiência muito forte que eu tive, né, vi pessoas da minha família indo embora, morrendo, né, e eu fiquei ali, né, tentando resistir, tomava um remédio aqui, outro ali, todo mundo falava que eu tinha que ir para o hospital, mas eu não queria ir porque eu achei que eu ia ficar bem, e eu também tinha medo de ir pro hospital, mas era no hospital que Deus queria tratar comigo, né? Então eu fiquei 9 dias em casa, tomando remédio aqui e ali, e só piorando, muita febre, muita dor e muita tonteira, e querendo desmaiar. Então foi nesse momento que aconteceu numa manhã, mais ou menos umas 6 horas da manhã, que eu levantei, fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, eu comecei a querer desmaiar, querer cair assim, e eu nem consegui ir pro banheiro, voltei correndo e deitei no sofá e chamei minha filha. Minha filha veio e falou assim: mãe, vamos pro hospital, né? E aí chamou minha outra filha, e eu não queria ir, né, tentando resistir, né, e eu peguei até que eu quis ir. Falei: meu Deus, seja o que o Senhor quiser, porque aqui já tomei tudo que é remédio, não resolveu nada. Então já orei, já pedi ao Senhor para me livrar, mas eu creio que é necessário eu passar pela mão dos médicos. Então eu fui para o hospital, e quando eu cheguei lá, né, eu já fui atendida logo e já fui diretamente para o isolamento.
né? O médico falou que eu estava muito ruim e que, né, que ali eu ia ter que ir para o isolamento e ficar no isolamento até aguardar, ver o que ia acontecer, né, se eu tinha que realmente ficar internada. E eu fui para o isolamento, né, onde eu fiquei dentro de uma sala, de uma enfermaria cheia de aparelho também, e não tinha ninguém perto de mim, era só eu e Deus. De vez em quando vinha uma enfermeira para aplicar um remédio e eu estava ali completamente sem ar, não conseguia, sem respiração, não estava conseguindo respirar, e o oxigênio não estava sendo suficiente, porque aonde eu estava era, né, não tinha condições assim adequadas para o meu problema, né? Eu tinha que ir para um lugar mais específico, né? Sim. Então eu fiquei ali aguardando, né? Era numa manhã, e eu passei ali aquele resto do dia, e os médicos mandaram minhas filhas embora para casa, porque realmente eu tinha que ficar lá, e ali eu fiquei aguardando para ser internada, né? E fiquei da parte de amanhã, que eu fui mais ou menos creio que umas 8h pouca para 9 horas, quando eu dei entrada no isolamento, fiquei até 3 horas da manhã, né, da noite, né, foi a tarde toda, o dia todo, a tarde, a noite, fiquei até 3 horas da manhã, quando saiu a minha vaga no hospital. Aí me levaram para o hospital, né, fui de ambulância, cheio de aparelho, já dentro da ambulância cheio de aparelho, porque não podia tirar, porque estava completamente sem respiração. E eu fui para o hospital. Ali no hospital eu passei um dia todo. Aí quando foi à tarde, uma enfermeira veio e falou que eu poderia ficar uma filha comigo, ficar lá comigo, uma filha minha, né? Mas aí quando a minha filha chegou lá, a minha filha não pôde ficar e tal, e eu chamei a enfermeira, perguntei para ela por quê que minha filha não poderia ficar comigo. E a enfermeira disse que a minha filha não poderia ficar comigo porque eu ia para a UTI, né? Então foi aonde eu comecei a me apavorar, quando falava que eu precisava de ir para uma UTI, e o hospital estava completamente lotado, e aquela UTI tinha surgido ali exclusivamente para mim. Não tinha outras UTI disponível. E aquela ali Deus reservou ela para mim, que foi aonde realmente Deus falou comigo, né? Então eu fiquei ali aguardando. Ela falou: você vai ficar aguardando aqui. E para mim ir para o banheiro já tinha que ir com aquelas balas de oxigênio, porque não podia tirar, e eu já não estava mais aguentando, não estava tendo mais forças, né? E aguardando eles fazerem a higienização na UTI para me levar. Então, quando eu saí, que a doutora veio, já falou assim: vamos levar ela direto para a UTI, com os aparelhos, que não pode tirar o aparelho dela. E quando chegou no corredor do hospital, eu me lembro que a doutora chegou e falou assim: deixa a filha dela despedir dela. E quando eu ouvi a doutora falando, deixa a filha dela despedir dela, foi nesse momento que eu pensei: então, realmente eu vou morrer. Vou morrer, porque mandando despedir. A minha filha olhou para mim, tomou tipo aquele baque assim, e quando eles saíram correndo, a minha filha me abraçou, e eles saíram correndo com aquela maca. E eu olhei para minha filha, ainda quis meio que levantar da maca, assim, mas estava cheia de aparelho. E eu falei para minha filha, eu tirei a máscara por um segundo, e eu falei: minha filha, eu vou voltar. Me aguarda, a mamãe vai voltar. Fica tranquila, né? E a minha filha só balançou a cabeça, eu vi que ela estava tentando ser forte, não chorar para não me deixar apavorada, né? E ela balançou sua cabeça para mim assim, e eu fui. Cheguei na UTI, já não estava conseguindo respirar mais.
né? Não estava conseguindo respirar, eu pegava aquela máscara, eu ficava tipo que querendo enfiar a minha cabeça todinha dentro daquela máscara para tentar achar ar, né? Achar oxigênio, e eu quase não conseguia. Então foi quando me veio na minha mente que o que eu tinha que fazer ali era me apegar com Deus e procurar me acalmar, ficar calma. Porque o que levou, eu creio, o que levou muita gente perder suas vidas foi o desespero. Porque é muito desesperador. Você querer respirar e não conseguir, você procurar ar para todo lado e você não conseguir, é muito desesperador, né? Então eu procurei me acalmar. Falei, vou ficar calma, né? Vou ficar calma porque ficando calma que eu vou conseguir, né, ir mais longe. Mas ali pensando, Senhor, aqui não tem ninguém que possa me socorrer a não ser o Senhor. Só o Senhor pode me dar vida, porque o Senhor é o dono da vida. E eu não posso morrer agora, Senhor, porque eu não estou preparada para morrer. Falei, Senhor, eu não estou preparada e eu quero morar com o Senhor. Eu não quero continuar desse jeito, eu não quero, né? O Senhor me chamou um dia para morar com o Senhor e eu quero morar com o Senhor. Sei que são muitas coisas que acontecem que faz a gente fracassar, mas eu quero que o Senhor agora me dê força e me tire dessa situação, porque eu vou provar para o Senhor que realmente o Senhor me chamou, que eu sou sua escolhida. E ali eu fiquei, né, falando com Deus, e era o tempo todo só ligada com Deus, pedindo a Deus força, que me desse força para estar ali, para vencer aquilo ali. Eu só ouvia grito de pessoas, né, morrendo, só via médico para lá e para cá, correndo, os médicos só via médico gritando, acorde aqui, que ela está morrendo. Os médicos todos exaustos também, que já não estavam aguentando mais, porque era muito forte o que estava acontecendo, né? E os médicos quase não estavam dando conta, né? Quando socorria um aqui, outro morria ali. Quando socorria ali, outro morria cá. E eu ficava ali pensando, eu acho que eu sou a próxima, né? Mas eu não era a próxima, né? Deus não tinha permitido isso acontecer, não permitiu. Então eu fiquei ali eu tinha 9 fiações assim ligadas em mim, aparelho para todo lado, né? E eu ali naquela UTI, que eu chamo aquela UTI de barra pesada, porque era a UTI onde realmente ninguém podia me ver, ninguém podia entrar, só os médicos, todo cheio de como é que fala? Todo revestido lá com aquelas roupas dele, com aqueles roupão, máscara e tudo mais, né? E eles entravam ali dessa forma, porque não podia ninguém entrar, né? E ali eu fiquei naquela UTI por 15 dias, naquela UTI, e a doutora, eu ia, todo tempo eu queria desfalecer, eu ia apagando assim, e só ouvia quando a doutora gritava, Elizabeth, não vá, não dorme, não apaga. Você é forte, você vai conseguir, você vai vencer, né? Eu quero estar aqui e eu quero estar junto com os demais funcionários, demais médicos, enfermeiros, para bater palmas para você quando você sair daqui, quando você vencer, né? E você é forte, você vai conseguir. A gente está aqui para te ajudar. Seja forte. Então eu procurei ser forte, me apegar. Eu ficava imaginando assim, eu saindo, eu vencendo aquela Covid, saindo dali, as pessoas me aplaudindo, né? Todo mundo batendo palma, como eles faziam com outros que sobreviviam, né? E ali eu vi muitas pessoas morrendo, né? Próximo de mim ali, nas UTIs, todo o tempo aquelas macas passando com aqueles pacotes enormes de pessoas embrulhadas, porque era desse jeito que acontecia. E quando eu via, eles tentavam se tapar o vidro para a gente não ver, mas mesmo assim eu via, e eu só pensava assim, meu Deus, será que eu sou a próxima? Não, não sou. Eu não vou passar por isso, o Senhor não vai permitir. Então,
eu lhe falando com Deus o tempo todo, pedindo Ele força, não desliguei meu pensamento de Deus nem um segundo. Eu nem conseguia dormir, de tanto que eu ficava ali só falando com Deus, pedindo Ele força, pedindo Ele perdão de todos os meus erros, de tudo que eu fiz de errado, porque realmente a gente erra, porque não adianta bater no peito, dizer eu sou forte, porque nós somos falhos, somos pecadores, mas graças a Deus e feliz é aquele que realmente Deus chama e ele atende o chamar de Deus. Então, nesse momento aí, nesse período aí, eu passei 15 dias ali e meu oxigênio ficou no 15, né? Não subia, não abaixava, ficou ali. Deus colocou a mão ali e não permitiu passar dali. Não pode. Que a doutora falou, se diminuir, ela não vai aguentar. Ela não aguenta. Mas Deus colocou aqueles 15 dias, meu oxigênio ficou no 15, né? E ali a doutora falou assim, daqui é um pulo, né? Para ela partir. Mas eu fiquei ali falando com Deus e Deus segurando ali. Aí e eu resistindo, né? Tentando resistir de todas as formas. Aí teve um dia que a enfermeira chegou lá no meu quarto e ficou olhando para a máquina lá, para aquele monitor lá que mostra toda a saturação, pressão, tudo, né? E minha pressão também muito alta, né? E a saturação muito baixa. Aí a enfermeira ela olhou para aquele monitor e começou a sorrir. Quando ela começou a sorrir, eu olhei para ela sem entender por que ela estava sorrindo. E eu fiz sinal para ela, tipo assim, por que você está sorrindo? Aí ela olhou para mim, engraçado. Eu tô olhando para você, você tá aqui com os olhos abertos, né? Bem olhando para mim, e a máquina está dizendo que você está morta. A máquina, aí quando eu olhei, estava escrito lá em óbito. Então eu creio que foi por esse motivo que muitas pessoas talvez partiram. Foi porque de repente a pessoa está dormindo ou está desmaiada, desacordada, e a máquina mostra que a pessoa está em óbito. Eu acho que eles devem desligar os aparelhos e a pessoa acaba de morrer. Mas graças a Deus eu estava com meus olhos ali abertos, né, atenta, e o Senhor sempre me despertando, né? Eu tinha medo de dormir, né? Mas aí eu olhei para a máquina e vi que estava escrito lá em óbito. Eu repreendi, né? Eu repreendi, foi o sangue de Jesus tem poder. O Senhor é a minha vida, o Senhor que me dá vida aqui. E não adianta, Satanás, você lutar, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Aí quando foi um dia, mais ou menos assim, acho que foi em 14 dias que eu estava lá, aí entrou mais ou menos 11 horas da noite, entrou uma irmã lá para limpar, para fazer a higienização da sala que eu estava, da UTI. E eles não podem nem olhar para a gente. Tem que entrar sem olhar. E eu não sei quem é essa irmã, que Deus abençoe ela, né? Quem seja ela, porque ela estava toda cheia toda coberta, né? Com aqueles uniformes lá, e cheia de máscara. Eu não vi, mas teve um momento quando ela estava higienizando a pia. Ela olhou para mim, né? Para mim, que eu estava olhando para ela. Aí ela falou assim, não se preocupe, que Deus, Ele vai tirar você daí. Só que você marca hoje, a partir de meia-noite, Deus vai ter um encontro com você. Deus vai ter um particular com você. E ali eu fiquei, eu falei amém comigo mesmo, porque ela não podia, porque eu estava com máscara, né? Estava com oxigênio. Aí eu só balancei a cabeça, né? Mas por dentro de mim eu disse amém, né? E ali eu fiquei, né? Aí chegou um doutor, falei assim, doutor, que horas que são agora? Querendo saber se já era meia-noite, para Deus falar comigo, né? Porque Deus falou que queria ter um particular comigo. Aí ela falou assim, fica tranquila. Essa irmã tinha falado para mim que era para mim ficar tranquila. Você ficou atenta, né? Fiquei atenta, né, horário. E ela
entrou um doutor na minha sala. Aí eu perguntei para ele que hora que era, ele falou assim, por que você quer saber a hora? Você não vai sair daqui agora mesmo, né? Fica quietinha, vai dormir. Então foi neste momento que, né, eu tava assim, eu fechei os meus olhos, né? Eu fechei os meus olhos assim, e foi como se eu tivesse adormecido, mas era já entrando no processo que Deus queria, né? Comigo, falar comigo. Aí eu peguei e eu fechei meus olhos e eu me vi assim numa fila muito grande. Eu vi uma estrada bem longa e no final daquela estrada tinha uma mata, né? Tinha uma mata e no final daquela estrada tinha uma mata. E eu, naquela estrada ali, tava uma fila de gente muito grande. E eu estava naquela fila. E assim, aquela estrada de um lado era tudo colonhão. Aqueles capim bem alto assim. Como se fosse um pasto. Mas era uma descida. Como se fosse uma descida cheia de colonhão. E aquelas, atrás de cada moita de colonhão daquelas, eu via um demônio. Eu contemplava um demônio e eu via, e tinha um cavalo preto, né? Tinha um cavalo preto e quando aqueles demônios vinham, começava a pegar as pessoas da fila. Pegava a pessoa da fila e colocava em cima daquele cavalo e dava-se um tapa assim no cavalo e o cavalo saía correndo com aquela pessoa. A pessoa pensa que talvez poderia escapar sobre aquele cavalo, poderia escapar, mas não conseguia porque as pessoas não tinham força, né, para conduzir aquele cavalo. Então as pessoas caíam. E quando aquele demônio colocava a pessoa em cima daquele cavalo, a pessoa debruçada assim, né, de travessada assim em cima daquele cavalo, e ele dava aquele tapa, o cavalo saía correndo, e aqueles demônios, aquelas legiões de demônios começavam a rir, e aquele cavalo saía correndo e até que a pessoa caía daquele cavalo. E quando a pessoa caía, né, aqueles demônios juntavam tudo sobre aquela pessoa e começava a comer aquela pessoa, começava a devorar, igual um urubu sobre uma carniça. Eles rasgavam aquela pessoa assim, arrancava aqueles pedaços assim de carne da pessoa e comia, devorava a pessoa. E eu fiquei contemplando tudo aquilo e vendo aquela fila andando. E foi quando eu falei assim, meu Deus, isso não pode acontecer comigo. Eu não posso permitir que esse demônio venha me devorar, porque eu sou do Senhor. Eu sou tua, Senhor. Não permita que o inimigo toque nem na minha carne, né? E eu fui vendo aquela fila andando e sempre acontecendo esse processo aí deles colocar a pessoa em cima daquele cavalo para poder eles fazer a festa, né? Eles faziam uma festa quando a pessoa caía do cavalo, né? E a pessoa caía, ainda tentava, quando a pessoa caía, ainda tentava fugir, mas não tinha como, eles arrastavam a pessoa. Lá abaixo. Aí o que acontece? Né? A pessoa tentava fugir e não conseguia, né? A pessoa tentava fugir, mas não conseguiu. Aqueles demônios até permitiam a pessoa andar um certo pedaço, se arrastando, mas quando ele estava quase escapando, a pessoa eles iam e puxavam a pessoa pela perna e começava a rasgar a pessoa no dente, assim, ó, comendo a carne da pessoa. Aí o que acontece? Então, quando eu era assim, tinha mais uma pessoa na minha frente, né, e eu seria a próxima. Aí o que acontece? Eu falei com Deus, Senhor, como que eu vou arrumar agora? O que eu vou fazer? Senhor, você é a próxima, eles vão me devorar. Não permita. Foi quando uma voz falava no meu ouvido, né? Via como se uma voz muito linda falava no meu ouvido e falava assim, ó, desse outro lado ali, do outro lado da estrada que eu tava, né? Desse outro lado ali, você tem um escape. Você tem um escape, só que para você passar por ele é um processo muito grande e eu não sei se você vai conseguir. Se você conseguir, você vai ser salvo, você vai, né, sair dessa situação.
vai conseguir se livrar desses demônios. Aí eu falava, mas como? Qual é o processo desse outro lado? Falou, do outro lado é tudo demônio. Do outro lado, o processo que era uma descida toda cheia de cipó. Não sei se alguém conhece o que é cipó, mas aquelas ramas assim, laçada para todos os lados, e cipó é uma coisa que não rebenta, ele não poca, né? Mas aí, se você conseguir passar por aquelas ramas ali de cipó e conseguir chegar lá embaixo tem outro processo. Lá embaixo tem um cemitério. E esse cemitério é muito feio. É um cemitério como de terror, né? E você vai ter que passar por ele. E você tem muito medo de cemitério. Realmente, eu não gosto de cemitério. Eu tenho muito medo de cemitério. Eu não gosto de passar nem na frente, né? Aí fala, você tem medo, mas você vai ter que passar por isso, por esse processo. Quando você conseguir sair dessas ramas aqui, né? Desse cipó, lá embaixo vai ter um cemitério muito velho, muito feio, muito sujo, e você vai chegar lá, já vai estar de noite, né? E você vai ter que passar por ele. Se você conseguir atravessar aquele cemitério, do outro lado dele tem uma cerca, nessa cerca tem uma abertura. Quando você conseguir chegar nessa abertura dessa cerca, você vai avistar uma mansão amarela. Se você conseguir ver essa mansão, ela é uma mansão muito linda, amarela, que ela vai estar muito reluzente. E se você conseguir avistar ela, você estará salva. Então, eu falei, essa vai ser a minha opção, Senhor. Eu vou tentar, né? Eu vou tentar com todas as minhas forças, né, que me restam, e eu vou tentar. Então, o que acontece? Eu seria a próxima já para aqueles demônios me devorar. Foi quando eu me joguei no meio daquele cipó, e era uma rama muito, tudo laçado assim, e eu comecei a tentar passar por ele, por aquele cipó, e era tudo cheio de espinho, muito espinho, aqueles espinhos começou tudo a me furar, né, a me rasgava os meus braços, e comecei a ficar toda cheia de sangue, e eu fui tentando rasgar aquele cipó, pocava daqui, pocava dali, e quando eu consegui passar por ele, eu dei aquela respirada, já quase não aguentando, muito cansada eu estava, e já estava acabando de escurecer. Foi quando eu avistei o cemitério, que eu tinha que passar por ele ainda. Só que como eu não tinha mais força, já tinha perdido todas as minhas forças, eu tive que passar aquele cemitério rastejando com meu corpo sobre aquela terra, aquele cemitério cheio de covas, aquelas covas altas, assim, aquela terra amarela, fedorenta, estava com um mau cheiro muito forte, aquele odor mesmo de podridão, né? Eu sentia aquele cheiro horrível, né? E eu tive que passar por aquele cemitério rastejando, né? Fui rastejando o meu corpo naquela terra. Teve um momento que eu não estava mais aguentando. Eu dei uma meia parada, mas aí eu dei de cara com um túmulo quebrado. E dentro daquele túmulo eu via um corpo todo destruído, né? Todo destruído como uma caveira. E estava fedendo muito. Estava muito fedendo, né? Foi só Deus mesmo que me deu essa força. E eu olhava, eu não querendo olhar, porque eu tenho muito medo, e ele estava muito assombroso, né? Aquela coisa horrível, horrível, horrível. Mas eu lembrava daquela voz que falava, se você conseguir passar, atravessar, chegar do outro lado, você vai avistar a mansão e você estará salva. Aí eu fui rastejando, eu sentia meu corpo todo fedendo, aquele mau cheiro muito grande no meu corpo, porque eu estava me rastejando naquela terra de cemitério, né? E eu estava todo ensanguentado, devido ao cipó que eu tinha passado por ele, que era cheio de espinho. Eu consegui passar, né? Mas aí passei por esse processo do cemitério, e eu fui me rastejando, quase não conseguindo mais respirar. Eu vou acabar de apagar aqui, porque não tô tendo mais força, mas sempre lembrando da voz, né? Que falava que eu estaria salva,
E quando eu avistei o outro lado do cemitério, aquela cerca, com aquela abertura na cerca, uma cerca velha toda caindo, mas eu vi a abertura nela e ali seria, né, meu último processo, né, que eu tinha que chegar até lá. Aí eu fui, quando eu cheguei, já completamente sem forças, rastejando, eu tentei segurar naquela cerca, ficar de pé, segurando aquela cerca, e quando eu segurei naquela cerca, que eu fiquei de pé, eu consegui. É emocionante, tá, gente? Eu posso imaginar. Né? É muito emocionante. Então, eu consegui avistar aquela mansão amarela e quando eu olhava para ela, eu via luzes para todo lado que brilhava, reluzia muito. Aí aquela voz falava, você está salva, você venceu. E eu venci. E eu acordei, né, com a enfermeira. Eu despertei com a enfermeira me acordando. Ei, batendo palma, tocando. Ei, desperta. Vamos sair daqui, vamos sair da UTI. Aí eu olhei para ela e comecei a chorar, não acreditava que eu estava saindo daquela UTI, que era barra pesada, que eu lutei com todas as minhas forças para me não apagar, porque eu estava cheia de aparelho, né? Aparelho, mas muito aparelho mesmo. E eu lutei com todas as minhas forças para me não apagar, porque se eu apagasse, eu não ia mais conseguir, né, voltar. E eu acordei, eu falei assim, eu vou embora. Eu falei, não, você não vai embora, você vai para outro UTI. Eu falei, não acredito. Aí ela falou assim, não, mas você vai para outro UTI, que lá você já vai ficar só respirando no oxigênio, não vai estar com esse monte de aparelho, e você vai poder ter 2 visitas todos os dias. 2 pessoas vão poder vir te ver. Eu já não aguentava mais de tanta saudade da minha família, dos meus filhos, sempre lembrando que eu lutei com todas as minhas forças ali pelos meus filhos, e lembrando que eu tinha falado para minha filha que eu ia voltar, e eu tinha que cumprir com isso aí, com a minha promessa, né? Eu fui para UTI. Nossa, foi muito bom lá, porque era uma UTI mesmo, né? Mas eu já estava mais tranquila, né? E já podia ver, né, meus filhos que já foram lá me ver, porque até então, cá na outra UTI, meus filhos só iam mesmo lá na recepção para saber notícia minha. E os médicos só chegavam dizendo que não tinha nenhuma esperança para dar, porque o meu caso era muito grave e que ele não dava nenhuma esperança para mim. Então era todos os dias o que meus filhos ouviam. Olha, sua mãe não dou esperança para ela. Mas Deus, graças a Deus, o Senhor, Ele não tinha tirado a esperança, né, nem dos meus filhos, nem minha, nem da minha família, né, minha mãe, a Silvana, né, minha irmã Silvana, que estava sempre dobrando o joelho, orando, intercedendo, todo mundo orando por mim. Foram muitas intercessões por mim, né, que Deus abençoe cada um que orou por mim, a minha família, que era sem cessar orando por mim, clamando, jejuando, né? E eu sentia muita falta da igreja. Eu lembrava que quando dava, era quinta-feira, que era a campanha com a minha irmã Silvana, e eu lembrava, hoje é quinta-feira, nessa hora a Silvana tá lá orando, né? Tá lá orando por mim, né? Nessa hora a Silvana tá lá orando por mim, e a minha mãe, e eu sentia saudade, né? Mas eu sabia que eu ia sair dali com vida. Então foi assim, né? Eu fui e tive essa experiência, fui para outra UTI, como eu disse. Ali eu fiquei foram 7 dias que eu fiquei 15 dias na outra e fiquei mais 7 dias nessa. E dos 7 dias eu fui para a enfermaria. E quando eu fui para a enfermaria, né, continuei ainda no oxigênio, porque minha saturação estava meio complicada, ainda bem cansadinha, sem força, não conseguia ficar em pé. Primeiro dia que eu fui tentar ficar em pé, já 22 dias, né, sem pisar no chão, né? Quando eu fui ficar de pé, eu caí, a minha filha que me segurou, porque minhas pernas não tinham força, e eu pensei que eu não ia conseguir mais andar. Mas o médico falou para mim que era assim mesmo, porque se você fica 20 dias deitado, 10 dias você perde musculação.
né? Se você ficar 30, você perde 20. Então é assim, perde a musculação, né? E não tem, perde as forças. E eu fui, ele falou, mas você vai tentando. O meu filho, André, ele, né, ia lá ficar comigo, e ele fazia muito exercício, pegava minhas pernas e puxava e levantava, e sempre fazendo exercício comigo, meus braços levantava para cima, o tempo todo ele ficava lá me exercitando, e assim eu fui tomando força, né? Fui tomando força e ali o médico chegou para mim e falou assim, ó, eu não posso te dar alta porque essa saturação sua, ela tem que normalizar, porque se eu te der alta, chegar em casa você pode complicar, e aí como é que fica? Então, melhor você estando aqui, porque aqui fica melhor, né, com todos os cuidados, né, fica melhor para você, e assim que você melhorar, você vai ganhar alta, mas você já tá fora de perigo, tá? Falta controlar essa respiração aí, né? Aí quando foi um dia, ele chegou lá e falou assim, ó, amanhã, se você estiver respirando bem, eu vou te dar alta. Aí beleza, aí minha filha, ô mãe, vamos pedir a Deus que você tá respirando bem amanhã pra gente ir embora, pra você ir embora pra casa. Aí eu falei assim, minha filha, mas eu vou, você vai ver, eu vou. Minha respiração meio que tá fraca, tava muito fraca. Aí quando foi no outro dia, o médico chegou, né, me cumprimentou, um médico muito bom, e ele sempre conversando comigo, ele falava assim, ó, a gente é muito complicado para nós aqui, porque às vezes tem 3 pessoas aqui muito ruim, e a gente tem que escolher, e só tem uma UTI, né, porque o seu caso tinha muitas pessoas ruins, mas a UTI foi para você. E às vezes a gente escolhe uma pessoa para ir nessa que tá muito ruim, eu vou levar ela. Aí aquela pessoa vai e morre. Aí a gente fica, por que eu não levei? Então a nossa cabeça tá só Deus mesmo para dar força, né? Para os médicos, eles sofreram muito também. E ele pegou e conversando comigo, e falou, aí ele pegou, ficou conversando comigo. E nesse intervalo que ele estava conversando comigo, ele tinha desligado o aparelho meu. E conversando comigo. Aí ele falou assim, vem cá, eu te prometi alguma coisa ontem? Aí eu falei, prometeu. Aí ele falou, o que eu te prometi? Eu falei, você te prometeu que se eu tivesse bem hoje, o senhor ia me dar alta. Eu falei, mas eu não tô, né, doutor? Ele falou assim, tá. Foi por quê? Ele falou, porque deu na hora que eu cheguei aqui, que eu desliguei o aparelho, você nem percebeu. Você tá respirando, tranquila, e tá conversando comigo. Ele tinha desligado e eu não tinha percebido. E ficou conversando comigo para ver qual era a minha reação. Foi, então hoje você vai para casa, tá? Vai ter todos os cuidados. Vai ter algumas sequelas, assim, porque a Covid geralmente deixa sequela. E o que eu fiquei foi assim, com muita falta de ar. Até hoje eu sinto um pouquinho ainda, mas assim, nada que me incomoda não, né? Para mim tá normal. E graças a Deus eu venci, né? Voltei para a igreja, né? Graças a Deus. Primeiro dia que eu fui para a igreja, fui contar, né, o meu testemunho, fui testemunhar do Senhor e retornei para os caminhos do Senhor e de onde nunca mais eu quero sair, né? Porque não tem outro caminho. O caminho é esse. Sim. O caminho é Jesus. Passa o que passar, você não tem ninguém para te socorrer, a não ser Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Então, Ele foi presente, Ele está presente e vai continuar presente. Então, é meu testemunho que eu deixo para muitos, né? Pessoas aí que às vezes estão pensando ou querendo se afastar do caminho. Senhor, não se afasta não, porque se você é um ditado que se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor. Se você for escolhido, você pode ter certeza que Deus vai te buscar onde você estiver. Não importa de que maneira, mas você vem. Então, foi assim que eu vim e eu quero continuar a ficar. Então, fica aí meu testemunho. Obrigada a todos. Fica na paz do Senhor. Amém?